Vamos orar antes de começarmos a leitura. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de estarmos conectados nesse momento, distantes geograficamente, mas conectados em Ti nesse momento para refletir, para meditar na Tua palavra, para pensar, Senhor, com a sabedoria que Tu derramou ao coração do Chambers, que tanto nos edifica nessa manhã, Senhor, e louvamos a Deus por essa ocasião muito específica de nos levar para um lugar em Ti, Senhor, para nos ensinar, nos orientar, nos dar o privilégio de nos tornar mais profundos espiritualmente, com raízes mais profundas no Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos que isso Te glorifica, Senhor. Isso é agradável a Ti. E por isso nós estamos nesse momento e contamos com a assistência, a orientação, a influência do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso devocional de hoje, dia 24 de abril. O tema desse devocional, dessa leitura devocional, é advertência contra o anseio pelo sucesso espiritual. É uma advertência, é um chamado à atenção. É como se houvesse uma grande placa, né, na estrada desse dia, nos chamando a termos cuidado contra o anseio pelo sucesso espiritual. E quando fala nesse sentido do devocional anseio, é aquele desejo intenso, sem freios, um desejo desenfreado pelo sucesso espiritual. O texto base que Chambers utiliza é o texto de Lucas 10, capítulo 20. Eu vou tomar alguns versos desse capítulo 10 como pano de fundo, né, bíblico, para que a gente possa estar meditando. Se você tem a sua Bíblia e puder abrir, eu vou usar a nova versão internacional, até como espelho do que talvez vocês utilizem, que é a revista atualizada ou revista corrigida. Eu vou usar a NVT aqui como pano de fundo, Lucas capítulo 10, e vamos lá para o verso de número, vamos pegar juntos aqui, Lucas 10, versículo 17, para dar uma fundamentação nesse quadro geral do que Chambers propõe. Versículo 17 nos diz o seguinte, Lucas 10, verso 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então, Jesus lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Verso 20. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados nos céus. Lucas 10, 20 como base da nossa reflexão. Esta advertência contra o anseio pelo sucesso espiritual, e quero destacar aqui com letras garrafais esse destaque, não deve ser visto apenas da perspectiva de alguém que está no ministério, que está exercendo neste momento, seja irmão ou irmã, alguma posição, algum exercício de influência no ministério da igreja. Ele deve ser visto de uma maneira mais ampla, darmos um passo um pouco mais atrás dessa perspectiva ministerial e observarmos também em todos os outros aspectos da nossa vida, desde a família à vida profissional.
E na reflexão que nós vamos ter aqui como pano de fundo, eu queria que você pudesse olhar do seu ponto de vista, certo? Se você está no ofício do ministério em tempo integral, é um cenário. Se você se divide entre e ocupa, né, sua responsabilidade profissional e também ministerial em alguma parte, é um outro ponto de vista. E se você está integralmente envolvido com o Ministério de Trabalho, né, que você trabalha exclusivamente, estuda, exerce sua responsabilidade na sua família, é um outro terceiro ponto de vista, mas todos são contemplados por essa advertência, eu lhes garanto isso. O primeiro registro desse parágrafo nos diz o seguinte, e vou fazer uma leitura pontual para que nós possamos maturar cada um dos elementos dessa reflexão, porque é uma reflexão extremamente rica, extremamente fecunda. Temos várias propostas de reflexão aqui, eu vou apenas separar uma em razão do tempo. O mundanismo não é a armadilha que mais coloca em perigo os obreiros cristãos, diz Chambers, nem o pecado. Nem o pecado é a armadilha que mais coloca em perigo os obreiros. A armadilha em que caímos e o desejo exagerado de sucesso espiritual, sucesso que é medido e exemplificado com base em padrões estabelecidos por esta era religiosa na qual vivemos, nunca busque algo que não seja a aprovação de Deus. Nunca busque algo que não seja a aprovação de Deus, diz Chambers. Esteja sempre disposto a agir da seguinte maneira, citando Hebreus capítulo 13, verso 13. Saiamos a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, levando a afronta, o insulto, saiamos para fora. E esse texto está posicionado com uma função iluminadora nesta parte do devocional, mas não é o meu foco na manhã desse dia. Em Lucas 10, 20, como lemos anteriormente, Jesus disse aos discípulos que não se rejubilassem com o sucesso no serviço. Todavia, parece ser esse o principal motivo com que a maioria de nós se alegra, o resultado do sucesso. E aí você pode transportar essa reflexão do resultado do sucesso como o clímax de tudo aquilo que a gente faz, transportando para a sua realidade de família, realidade profissional, realidade acadêmica, ou seja, qual for a área, né? Nessa reflexão, a advertência de Chambers está nos chamando a percepção de que tenham cuidado com o foco no lugar errado. Chambers diz, parece ser o principal motivo com que a maioria de nós se alegra, se contenta. Nós temos uma visão comercial. Contamos quantas almas foram salvas e santificadas e agradecemos a Deus. E em seguida, pensamos que está tudo bem. Esta, dentro de uma perspectiva de uma visão mercantil, né, comercial. Nosso trabalho só começa depois que a graça de Deus estabeleceu o seu alicerce. E aqui fazendo uma conexão com o próprio conteúdo da reflexão de Chambers, né? E é o privilégio de ver os resultados da obra de Deus no coração de um homem, de uma mulher que se arrepende. O nosso trabalho, diz Chambers, neste exemplo, só começa depois que a graça de Deus estabeleceu o alicerce. Nossa obra não é salvar almas, mas instruí-las a respeito de Cristo. Salvação e santificação são obras da graça soberana de Deus. Nosso trabalho como seus discípulos é transmitir a mensagem de Jesus a outras pessoas
até que estas estejam totalmente rendidas a Deus. Uma vida totalmente consagrada ao Senhor é de mais valia, diz Chambers, para Ele, para o Criador, do que 100 outras vidas apenas despertadas pelo Espírito Santo de Deus. Como cooperadores de Deus, devemos reproduzir espiritualmente a nossa própria espécie. Que ponto de reflexão interessante. Como cooperadores de Deus, devemos reproduzir, melhor dizendo, espiritualmente, a nossa própria espécie. Essas vidas serão o testemunho de Deus de que somos realmente seus obreiros. O Senhor, pela graça, eleva-nos a determinado padrão de vida e somos responsáveis pela reprodução desse mesmo padrão em outras pessoas. Se o obreiro não tiver uma vida oculta juntamente com Cristo, perdoe a escrita errada, se o obreiro não tiver uma vida oculta juntamente com Cristo em Deus, e o ponto de reflexão bíblico é Colossenses capítulo 3, verso 3, se o obreiro não tiver, se o homem e a mulher de Deus não tiver uma vida oculta juntamente com Cristo em Deus, ele ou ela estará apto a tornar-se um ditador irritante aos outros, em vez de ser um discípulo vivo e atuante. Muitos de nós somos ditadores. Tentamos impor nossas vontades a indivíduos e grupos. Que reflexão forte isso. Repito, muitos de nós somos ditadores. Tentamos impor nossas vontades a indivíduos e a grupos. Mas Jesus nunca nos controla dessa forma. Jesus nunca nos controla dessa forma, diz Chambers. Sempre que o Senhor falava sobre discipulado, por exemplo, iniciava com um se, com um condicionante. Nunca com uma afirmação enfática ou dogmática do tipo, você deve. Interessante essa observação de Chambers. O discipulado é uma opção. Finaliza a reflexão, Chambers. O próprio processo de discipulado é uma opção. Essa sentença, ela está carregada de chaves de reflexão extremamente interessantes. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do outro, do ponto de vista do próprio Deus, e pedirei que você voltasse a ela em algum momento desse dia. O discipulado é uma opção, ou diria eu, numa tradição livre, o discipulado é uma questão de escolha pessoal. Eu me permito, eu decido, eu escolho, eu delibero e me permito ser discipulado. Que chave de reflexão interessante para a gente explorar. Mas em razão do tempo, e quero ser pontual até 7h30, me disciplinando a isto, eu trago aqui uma reflexão, e não quero, claro, dar todas as respostas, não é essa a minha intenção, eu quero apenas criar um cenário para que você mesmo possa cavar e chegar a um entendimento mais profundo do que o tempo que nós temos nesse momento, mas é buscar uma distinção entre consagração e despertamento espiritual. Buscar pela palavra de Deus, distinguir o que é uma vida consagrada e o que é uma vida cujo agir do Espírito Santo produziu um despertamento espiritual. São circunstâncias que, ainda que provenham da mesma fonte espiritual, o próprio Espírito Santo, são lugares distintos, posições distintas. Na reflexão de Chambers, eu pego aqui um registro do que ele comentou. Uma vida totalmente consagrada, olha a ênfase no nível de consagração que ele propõe. Uma vida totalmente, ou seja, por completo, consagrada ao Senhor, é de mais valia, tem um maior valor para o próprio Criador
do que 100 pessoas, 100 vidas. Aqui ele está usando, é óbvio, uma figura de linguagem, né? Mas chama a atenção do Criador, tem valor para o Criador, uma vida totalmente consagrada, muito mais do que 100 vidas apenas despertadas pelo Espírito Santo. E aqui vai alguns pontos para que nós possamos pensar e orar a respeito desta abordagem de Chambers, dentre outras tantas que ele tem dentro nesse rico texto em especial, e eu fiquei extremamente tocado, né, e estimulado a voltar para esse texto para poder maturar, né, examinar melhor cada um dessas pérolas de reflexão que eu entendo que estão neste devocional, por exemplo. Mas eu queria propor essa questão para que você possa, a partir disso, dar alguns passos em direção à busca da verdade de Deus, não a minha verdade, não a verdade nossa, né, do ponto de vista humano, mas a verdade de Deus. É esta verdade que nós temos que buscar, temos que desejar, e a verdade de Deus, essa busca da verdade, ela exige o nosso movimento de desejo, de querer, a nossa ação. E esta ação, com o querer, em oração, produz um ambiente para que o Espírito Santo esteja intervindo, e orientando, ensinando o que lhe é próprio. Ele é o Paracleto, o ensinador por excelência. Está conosco também com esta função divina de nos ensinar em primeira pessoa, né? Então, a reflexão que eu gostaria que você pudesse tomar nota e voltar a esse devocional de Chambers é a partir desta questão. Estabeleça a distinção entre vida consagrada e vida despertada pelo Espírito Santo. Gostaria que você pudesse voltar em algum momento desse dia, orar a respeito, pensar a respeito, buscar na Escritura, estabelecer essa distinção entre uma vida totalmente consagrada a Deus, no Espírito Santo, e uma vida que sofreu o processo de ação do Espírito Santo de despertamento espiritual. Estabelecendo essa distinção, nós conseguiríamos entender o valor, a mais-valia que Chambers coloca nesse fragmento, o valor para Deus de uma vida totalmente consagrada. O quanto isso é importante ser encontrado em nossa vida diante do próprio Criador. Uma vida que escolhe, decide, exige da sua própria vontade, e essa vida de consagração, ela demanda esse esforço pessoal, essa renúncia do nosso coração para as nossas próprias vontades. E com certeza, queridos, há uma contrapartida do Espírito Santo, há uma resposta divina, há uma ação sobrenatural da parte de Deus que não pode ser superada por nada mais, por ninguém mais. E eu quero te estimular a estabelecer essa reflexão e orar contigo nesse momento, querendo ainda abrir essa palavra para que nós possamos, ainda no tempo que nós temos, se Deus assim nos permitir, ouvi-los também. Gostaria de tomar a reflexão de um de vocês que queira, claro, abrir um diálogo sobre isso, mas eu gostaria de ouvir, sendo possível, o que você pensa a respeito disso. Mas oremos ao Senhor por esse momento sobre a palavra consagração. Senhor, nós te agradecemos nesse momento por uma reflexão tão fecunda, tão cheia, Senhor, de verdades espirituais traduzidas numa linguagem humana que podemos compreender, Senhor, que podemos tomar como ponto de partida para buscar ainda mais profundidade a partir pela obra do Teu Espírito Santo acerca da Tua vontade para a nossa própria vida. Em especial, Senhor, eu separo essa palavra-chave, consagração, uma vida totalmente consagrada a seguir Jesus Cristo em todos os cenários da vida, a partir da vida pessoal e privada, da vida de intimidade, da vida de estar a sós contigo, a vida no matrimônio, na família, no trabalho,
entre amigos, familiares, na tua igreja, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, nesse dia, a poder perceber, Senhor, com uma clareza ainda maior sobre essa palavra-chave, consagração. O que é uma vida consagrada? Qual é a essência de uma vida consagrada, Senhor? Quais as verdades que demandam se encontrar em nossa vida com atitudes de fato, Senhor? Não apenas palavras soltas ao vento, mas uma vida de consagração de fato a Ti, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que nos ensine nesse dia, nos oriente acerca desse ponto também da Tua vontade para com a nossa vida. É a minha oração, Senhor, com a expectativa de que o Teu Espírito nos ensinará, nos iluminará de maneira tão clara, assim, tão nítida, que possamos encontrar no Senhor a verdade que nos abençoará, nos protegerá, nos levará para um outro nível de relacionamento contigo e glorificará o Teu nome, alegrará o Teu coração, Senhor. Pessoas que, por causa do amor ao Senhor Jesus, se consagram de maneira total e completa para viver segundo os teus propósitos esse tempo da vida humana. Assim eu oro, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém, amém, amém.